Bem, boa noite a todas as pessoas aqui presentes, todas as pessoas que estão nos ouvindo via Zoom. É um prazer estar aqui com todos vocês e espero conseguir trazer aqui alguma contribuição interessante para esse debate. Como já foi dito aqui, eu sou professora do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba. Eu trabalho majoritariamente com alunos de graduação, então eu tenho uma tendência a tentar trabalhar as coisas de forma mais didática, né? Então, espero não ser excessivamente professoral aqui com vocês. Então, eu elaborei essa fala para esses 10 minutos com base em duas perguntas, né, que têm orientado também um pouco das pesquisas que eu faço. Uma que diz respeito mais diretamente ao tema dessa mesa aqui no seminário, né? Sobre qual é a importância do continente africano nas relações internacionais, assim pensado de forma mais geral. E a segunda pergunta, que tem mais a ver com a maneira como nós, enquanto pessoas interessadas nesse debate, nos colocamos nessa discussão, que é o que nós sabemos sobre o continente africano. Porque uma das coisas que me chamou a atenção quando eu recebi a programação é o fato de nós termos uma fala em um seminário como esse, de 10 minutos, para tratar de um continente de 1,5 bilhão de pessoas e 55 países, me dá uma amostra de que nós ainda não, enquanto pensadores dessa temática, nós ainda não pegamos totalmente o espírito da coisa, né? A gente tem uma tendência a tratar o continente africano de maneira monolítica, né? O que é nas nossas reflexões, nos nossos debates, o que é um erro evidente, né? Então, algumas coisas que são importantes aqui para a gente saber, que o continente africano é o segundo continente mais populoso do mundo, né? Com cerca de, já chegando a um pouco mais de 19% da população mundial. Ou seja, em números arredondados, nós estamos falando já de 1/5 da população mundial, né? Então, quer dizer, hoje em dia, a cada 10 pessoas no mundo, 2 são africanas. E nas próximas décadas, esse número vai aumentar, né? Porque o continente africano é o continente no qual que tem a maior taxa de natalidade atualmente, né, com uma média de 4 filhos por mulher, enquanto todos os outros continentes do mundo, inclusive a Ásia, têm tido números decrescentes, né? A Ásia com 1,9 por mulher, a América do Norte com 1,6, e a Europa com 1,4. Né? Curiosamente, o único continente que tem números acima de 2, né? Aí, portanto, nesse nível intermediário entre a África e os outros continentes, é a Oceania, né? Que também é um espaço um pouco mais distante para nós, né? Entre os 10 países mais populosos do mundo, 2 são africanos, né? A Nigéria e a Etiópia, que inclusive são parceiros importantes para o Brasil, né? Assim, individualmente na sua política internacional e na sua política para o continente africano em particular, né? Das 20 economias com crescimento mais acelerado no mundo em 2024, 11 são africanas. Tá? Então, o Níger, o Senegal, Líbia, Ruanda, Costa do Marfim, Etiópia, Benin, Djibouti, Tanzânia, Togo e Uganda. É importante também a gente observar que desses países que estão passando por essa situação, estão nessa situação de crescimento econômico acelerado, alguns deles passaram ou estão passando por crises sociais e políticas recentes, né? A Líbia, né, vem passando ainda por uma crise política e social importante, ainda decorrente das primaveras árabes. O Senegal teve uma eleição também recente, na qual se elegeu um candidato à esquerda, né, do espectro político, com um projeto nacionalista, e o Níger, né, teve um golpe de Estado também
recente, está inclusive é um dos países que está suspenso, né, da participação na União Africana por conta dessa mudança inconstitucional de regime. Né? Globalmente, o PIB do continente africano deve crescer entre 2024 e 2025 a uma média entre 3,8% e 4,2%. Né? São projeções do Banco Africano de Desenvolvimento. Né? Que é uma média, né, essa estimativa é um valor superior às médias globais que estão previstas para ficar entre 2,9% e 3,2%. Então, quer dizer, o continente africano hoje, com todas as dificuldades que os países do continente enfrentam, é um polo dinâmico, né, da economia internacional, diferentemente daquela leitura e daquela situação que se tinha nos anos 90, quando a maioria dos países passavam por uma gravíssima crise de endividamento, né, que levou à adoção de planos de ajuste estrutural, financiados pelo FMI, que geraram problemas gravíssimos em vários países. Né? E o Brasil, ele se relaciona de forma com todo o continente, pelo menos desde 2003, com a adoção de uma nova abordagem, né, a atuação internacional brasileira, que incluiu o continente africano entre as prioridades da política externa brasileira, né, e se relaciona diretamente com os blocos internacionais, né, que envolvem, os blocos regionais, que envolvem parte considerável do continente africano, com interesse particular para os BRICS, né, como um polo de articulação econômica, e para as OPACas, que é uma articulação importante no contexto dessa construção geopolítica em torno do Atlântico. Então, no momento, assim, no período recente, o tema central da política continental africana tem sido a integração das economias, né, nos últimos 5 ou 6 anos, né, esse tem sido o foco principal. E o continente, de forma geral, por meio da União Africana, tem adotado diferentes estratégias de construção de novas parcerias, com o objetivo de impulsionar e de fazer avançar esse processo de integração. Né? Dois momentos importantes aí foram a cúpula de 2022, a cúpula Estados Unidos, líderes africanos, né, que foi promovida pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, assim, com uma grande repercussão midiática, com o objetivo de discutir a promoção da segurança alimentar, da paz e da segurança, resposta à crise climática e ampliação dos laços da diáspora, porque a diáspora africana ela é tratada nos fóruns africanos e na União Africana em particular como mais uma região política, né, do espaço político africano no exterior, né, com as populações de origem africana fora do continente. No meio dessa discussão da cúpula, 2 temas fundamentais, né, foram levantados e funcionaram como uma espécie de obstáculo ali. Né? Uma diz respeito à defesa dos direitos humanos e à promoção de regimes democráticos, né, no continente africano. Um tema que foi, inclusive, objeto de uma reunião específica entre o presidente Biden e os presidentes da República Democrática do Congo, do Gabão, que tinha acabado de passar por um golpe de Estado, inclusive, a Libéria, Madagascar, a Nigéria e a Serra Leoa. E aí, vejam, por que essa questão ela é importante? Porque eu concordo com algo que o professor José Luiz Fiore falou no início, que é a falta de relevância que o continente africano tem, sempre teve e continua tendo na política externa dos Estados Unidos. O envolvimento norte-americano com o continente africano é muito baixo, é muito restrito. Né? Mas essa postura do presidente Biden, ela também não foi casual e nem fruto de uma mudança de visão dos Estados Unidos na época. Né? Isso foi uma resposta
ao crescimento da atuação daquilo que a gente chama de atores não tradicionais no continente africano. Né? Quem são os atores tradicionais no continente? São os antigos colonizadores. Né? Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda, né? Principalmente. Agora, do início dos anos 2000 para cá, com o crescimento, com a expansão da atuação chinesa, outros países que não tinham uma relação tradicional com o continente africano também ampliaram essa participação. E 2 atores aí, além da China, chamam a atenção. Né? Um é exatamente a Rússia, né, que realizou uma cúpula com líderes africanos, logo em seguida, em 2023, né, com o objetivo de articular ali a ampliação das relações econômicas entre a Rússia e os países africanos, mas, sobretudo, com o objetivo de promover uma articulação política internacional de reforço do multilateralismo e da multipolaridade, da atuação política multipolar no cenário internacional. Né? Buscando romper, por um lado, o isolamento político russo e, por outro lado, também criar outras opções de articulação política internacional dos países africanos, como nós vemos no G20, no G77, e na participação da União Africana, agora, nessa última reunião do G20 que houve aqui no Brasil. Claro que esse processo não se faz sem contradições. Né? Por um lado, se há uma busca coletiva dos países africanos de reforçar o movimento de integração, há também visões diferentes, e não apenas diferentes, mas contraditórias sobre esse processo de integração. Né? Então, enquanto países como a África do Sul tratam esse projeto de uma forma mais voltada para o discurso tradicional do panafricanismo, países de uma promoção, de uma efetivação integral das independências africanas, países como Uganda, do Paul Kagame, e a Etiópia, né, sob o governo do Abiy Ali, né, do primeiro-ministro Abiy Ali, veem a integração africana como um caminho para a projeção, para uma projeção política e econômica mais avançada, mais ampliada de seus próprios países. Né? Então, é importante que nós sejamos capazes de compreender essas contradições, e, para isso, nós temos que aprofundar o nosso conhecimento da realidade política dos países africanos e como eles se inserem no cenário internacional. Obrigada. Muito obrigada, professora Mojana.